Olá, a aula de hoje é sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Eu tenho esse resumo que está aparecendo aqui no vídeo de vocês, né, que dá uma rebuscada maior sobre a questão da repercussão iluminista no Brasil, né? Lembrando do iluminismo do século XVII e século XVIII, que vai influenciar na ascensão da burguesia, né, na Europa, em vários estados nacionais, vai culminar na Revolução Francesa e essa repercussão iluminista, né, na Europa vai chegar também até a América, né, trazendo resultados. E um desses resultados é claro, a transferência da corte portuguesa para a colônia, né, brasileira, né, para o Brasil, em 1808, até chegar à questão da independência. Hoje a gente vai focar na propriamente dito na transferência da corte portuguesa. Mas, né, eu vou seguir aqui pelo conteúdo do resumo do material do Aplique-se, né, fazer as observações aqui e também vou explicar esse resumo que está aparecendo para vocês no fundo do vídeo, beleza? Bom, então vamos lá. Primeiramente, né, no Brasil, as ideias iluministas, como que chegaram, né? Elas chegaram com atraso, né, em relação a outra parte da Europa, né? Elas surgiram na França, lembrando o iluminismo, tá? Dos filósofos iluministas franceses. É claro que tiveram outros pensadores também, mas foi sumariamente e inicialmente na França, tá? Que começou o movimento iluminista. Aqui no Brasil, né, chegaram e influenciaram dois movimentos principais, né? A Inconfidência Mineira, em 1789, e a Conjuração Baiana em 1798, né? Embora elas tenham um caráter semelhante, né, influenciada pelo iluminismo, as reivindicações têm algumas semelhanças, mas também tem algumas outras diferenças. Então vamos lá. Primeiramente, na Inconfidência Mineira, que é chamada assim pelo fato dos revoltosos serem inconfidentes, né, em relação ao poder real, e as reivindicações deles era a emancipação política de Minas Gerais, né? Ou seja, a independência do Estado de Minas Gerais em relação ao domínio português, industrialização, que não existia praticamente nenhuma aqui no Brasil, eram só manufaturas e oficinas, instauração de uma república, o fim da derrama, que era uma espécie de imposto onde todos os impostos atrasados, né, que não foram pagos anteriormente, deveriam ser pagos imediatamente, né, e o perdão das dívidas também. Já na Conjuração Baiana, né, as reivindicações são interessantes, porque tem a proclamação de uma república, a ideia de um livre comércio, fim do monopólio comercial, e olha que interessante, tinha a abolição da escravatura também, né? Ou seja, tinha a questão da abolição da escravidão, enquanto Minas Gerais, né, a Inconfidência Mineira, não lutava pela abolição da escravidão, na Conjuração Baiana já queria a liberdade dos escravos. É claro que essa é uma ideia iluminista, onde prevê o liberalismo comercial, né, que já são as raízes aí do capitalismo que vai surgir no século XIX, né? E a gente vai focar agora nos resultados diretos para a transferência da corte portuguesa no Brasil. Vou tentar aumentar aqui para todo mundo acompanhar melhor. Então, primeiro, né? Uh, por que a transferência da corte aconteceu? Primeiro, né, a gente vai chamar atenção, né? Porque foi um evento único, né, no período moderno, porque a gente tem que pensar que transferiu-se de um Estado nacional, né, forte, consolidado já há séculos, que era o Estado de Portugal, e você teve a transferência da corte, ou seja, da sede de todo o Império Colonial Ultramarino. Né? Portugal, por mais que não fosse mais a potência que era no século XVI, ainda tinha suas riquezas e tinha um império ultramar. Tinha domínios na África, principalmente de Angola e Moçambique, tinha domínio na Índia, né, território de Goa, Calicut, tinha território de Macau na China, Timor-Leste, né, ali na Oceania, né, na Indonésia. Então era um império ultramarino muito forte, além do Brasil, que era uma colônia absurda, né, com um potencial estrondoso de matéria-prima, da própria economia, né, portuguesa dependia muito do Brasil enquanto colônia. E aí teve uma curiosidade interessante, né?
Por quê? Porque a corte portuguesa ela saiu fugida de Portugal graças à Revolução Francesa e ao bloqueio continental que o Napoleão Bonaparte havia feito, né, em 1806. Ou seja, bloqueou a Europa, né, colocando uma pressão gigante sobre os países europeus que fizessem comércio com a Inglaterra. Então foi proibido, né, por Napoleão Bonaparte que os países europeus fizessem comércio com a Inglaterra, né? Ele ameaçou a invasão e iria invadir os países, né, que desrespeitasse essa ordem, e Portugal era um parceiro comercial secular da Inglaterra, né? Eram inúmeros tratados que tinham entre os dois países, e Portugal não sabia o que fazer, então o exército francês invadiu Portugal e quando estava chegando a Lisboa, assistiu, né, da colina cerca de 15 mil pessoas se transferindo, né, a família real e toda a sua corte, aparato burocrático, documentação, móveis, foi muita coisa que foi além mar, né, numa frota enorme de navios para poder se instaurar no Brasil, né, chegaram ao Rio de Janeiro fugidos do exército francês e de Bonaparte, né. Ficaram quase 3 meses nessa embarcação até chegar aqui, né, de forma insalubre, uma falta de água terrível, né, doenças de pele, surto de piolho, lembrando, né, que infecções intestinais e outros problemas, né, contratempos eram diversos nessa época. Você não tinha uma condição sanitária muito boa. Tem uma dica de filme muito bom, né, filme brasileiro para assistir, que deixa eu tentar lembrar aqui agora, acho que é Carlota Joaquina o nome do filme, né? E Carlota Joaquina é a princesa, né, de origem espanhola, esposa de Dom João VI. Deixa eu só confirmar o nome do filme. É isso mesmo, Carlota Joaquina, princesa do Brasil. E é aí que narra, né, como é que foi, com detalhes, essa viagem, né, além mar, essa transferência da corte, né? E aí é interessante a gente ressaltar, né, que ela odiava o Brasil, odiava a condição de vida aqui, né? E essa jornada realmente foi uma aventura, né? A transferência da corte para cá, né, além de fugir da guerra, fugir do domínio napoleônico, eles estavam, na verdade, tentando sobreviver, né? Então, fugiram de Portugal, chegaram a Rio, né, e instauraram, né, a... Aqui no documento está falando que o embarque aconteceu entre 1800 e 1807, né, o desembarque entre 25 e 27. Na verdade, o embarque, né, em Portugal entre 25 e 27 de novembro de 1807. Chegaram aqui em 1808, né? E aí uma das curiosidades interessantes foi quando chegaram, a corte escolheu as melhores habitações que existiam no centro do Rio de Janeiro e colocaram a sigla PIR, né? Que significava príncipe regente, mas a população local já entendeu que aquele PIR ele era ponha-se na rua, porque eles foram expulsos dessas habitações para poder abrigar a corte, né, recém-chegada. E aí, quando a corte chegou, o Brasil acabou se transformando, né? Na verdade, a cidade do Rio de Janeiro vai começar a sofrer uma mudança, né, muito grande. Você vai ter, por exemplo, aqui no Brasil, a criação do Banco do Brasil, que a gente tem até hoje, né, instaurado. Vai ter a fundação do Jardim Botânico, a organização da Academia Militar, a Escola de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, né, hoje sediada lá na Cinelândia, no centro do Rio. E o primeiro jornal a ser editado no Brasil, que era a Gazeta do Rio de Janeiro. Não só essas mudanças, gente, que vão intensificar, né, a cultura, a política e a economia brasileira, mas também, né, tratados que vão ser feitos ali entre Portugal e Inglaterra, que vai fazer com que a Inglaterra se transforme em hegemônica na região. A Inglaterra já tinha grande interesse e predomínio no comércio na região do Rio da Prata, né, que é na bacia do Prata ali entre Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai, né, que escoava produtos e mercadorias para o interior da América do Sul. Agora, então, os portos brasileiros vão ser abertos, né, a abertura dos portos em 1810. E aí agora os portos vão ser abertos para qualquer nação amiga de Portugal, então vai acabar diminuindo,
né, o exclusivo comercial e o pacto colonial, que forçava a colônia a comercializar com a metrópole. Então isso vai dar uma dinâmica maior para a economia, vai ter maior liberdade de comércio, uma burguesia local vai começar a crescer no Brasil, né, graças a esse comércio. Vai ter também a emissão artística francesa em 1816, que vai retratar por meio de pinturas e obras de arte a vida, né, o cotidiano do Brasil. E graças a esses documentos nós temos ideias, né, muito bacana sobre como foi, como era a vida naquela época, né? E melhorias estruturais urbanas, inclusive já um começo de encanamento, de construção de poços, diques, canais, estradas, né? O Rio de Janeiro ele vai sofrer uma transformação muito grande graças a essa chegada da corte portuguesa, né? Inclusive, né, depois vai ser elevado a Reino Unido, né, de Portugal e Algarves, trazendo uma grande importância também para o Rio de Janeiro. Não só do Rio, né, mas do Brasil também. Beleza, gente? Bom, por hoje é só. Na verdade, acho que a gente podia até adiantar. Deixa eu ver se a gente consegue adiantar. A gente consegue adiantar então um pouco mais, né? E aí dá para falar sobre um pouco a importância da elevação, né, do Brasil a Reino Unido. O Brasil então se transforma em 1815, Reino Unido de Portugal e Algarves, né? Se transforma na grande central e capital de todo o Império Português. Aí eu vou ler aqui o conteúdo que está lá presente, né, para vocês no Aplique-se. Durante o Congresso de Viena, a família real portuguesa estava no Brasil, numa situação politicamente estranha, pois Dom João governava o reino a partir de uma colônia. Portanto, não estava formalmente dentro de seu reino, mas sim em uma possessão além-mar de Portugal. Com isso, o Rio de Janeiro passou a ser reconhecido como sede da monarquia portuguesa, garantindo a participação portuguesa no Congresso de Viena. Então, olha que interessante, esse Congresso de Viena, né, que reuniu as monarquias absolutistas da Europa para poder rediscutir os destinos, né, de suas políticas. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte havia sido preso, né, a França havia sido derrotada e aos poucos as monarquias absolutistas estavam sendo reestruturadas nos países, né, na Itália, na Espanha, né, em Portugal, que estava sob domínio também do exército francês, né. E aí, com esse título, o, o Império Português então fica sediado no Rio de Janeiro. A permanência da corte no Brasil, né, vai ser somente discutida novamente em 1820, graças à Revolução do Porto, que vai acontecer em Portugal, né, que exige o retorno de Dom João VI, né, príncipe regente do Brasil. Com isso, Dom João VI retorna para Portugal, deixa o Dom Pedro como herdeiro do Brasil, né, e esse Dom Pedro que vai vir a ser Dom Pedro I, né, o imperador do Brasil, que vai, né, ser o símbolo da independência do Brasil, né, muito controvérsia por sinal, já que Dom Pedro I ele é português, então a gente vai se ver independente, mas ao invés de se transformar numa república, vai se transformar numa monarquia, no império, regidos por um português. É só no Brasil que acontece isso mesmo. Bom, gente, então é isso, né? Sobre a emancipação política já é assunto para a próxima aula. E a gente se vê aí, então, nos próximos assuntos, tá? Um abraço e até a próxima.